que é, família? Daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. Pastor Noé Mateus dispara contra João Lourenço dizendo que o mesmo se inspira no Deng Xiaoping, ex-líder supremo da República Popular da China. Em nome do Estado laico? Não, obrigado por Domingo das Neves. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, mano. E aí, família, segundo escreve aqui o site Lilo Posta News, é isto mesmo. Pastor Noé Mateus dispara contra João Lourenço dizendo que o mesmo, né, se inspira no Deng Xiaoping, ex-líder supremo da República Popular da China. Tá entendendo, família? E aí, basicamente isso. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para você, internauta, patriota angolano, por favor, vá adquirir o seu registro eleitoral, porque só assim conseguiremos, né, como fala, ter alternância no país, só assim conseguiremos votar em Adalberto Costa Júnior e só assim teremos alternância no país. Mas J Privado, temos que votar porque nesses magés, porque são os homens que nós confiamos, são os nomes que nós conhecemos, é o presidente e vice-presidente que nós queremos para governar esse país, tá entendendo? Quem mais J Privado? Adalberto Costa Júnior, Filomeno Vieira Lopes e Abel Chivucuvuco. Não dorme mais, acorda, ok? Vocês querem contato comigo? É só ir na descrição do vídeo, tem lá o meu Instagram. Vocês querem anunciar, denunciar, fechar parceria com o nosso canal? É só vocês irem na descrição do vídeo também, tem lá os contatos para isso. Então, sem mais blá, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. Olha, família, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, você deve ter visto antes que ver o vídeo de novo, é isto mesmo, né? Pastor Noé Mateus diz que o atual presidente da República, de nome João Lourenço, disparou contra o mesmo, né? Se inspira no Deng Xiaoping, ex-líder supremo da República Popular da China, né? O homem que inspira o presidente João Lourenço, Deng Xiaoping, ex-líder supremo da República Popular da China e do Partido Comunista Chinês de 1976 a 1992, perseguiu a Igreja Cristã da China. Quando ele ascendeu ao poder, a taxa de crescimento de cristãos que se convertiam era de 10% ao ano. Isso incomodou o Deng Xiaoping, que implantou um sistema terrível de perseguição às igrejas locais. Para impedir o crescimento explosivo do cristianismo, o mesmo criou e aprovou a lei religiosa que lhe dava margem para implementar medidas extremas de controle e ataque às comunidades religiosas que, para ele, ameaçavam o seu poder. No seu amago, né, o rígido sistema político da China só pode derivar a legitimidade da dependência contínua de instrumentos de pressão, porque se opõe fundamentalmente à liberdade religiosa. Deng Xiaoping foi o responsável pela criação da política do filho único da China, que praticou mais de 366 milhões de abortos provocados pelo próprio governo do Deng Xiaoping. E este ato é considerado até hoje o maior massacre de seres humanos da história do mundo. Para termos uma ideia, 336 milhões de mortes de aborto provocado por ordem de Deng Xiaoping supera o número de mortes causados nas 10 guerras mais mortais da história da humanidade. Deng Xiaoping foi um sanguinário que não poupou crianças, perseguiu a líderes religiosos e implementou duras repreensões contra as comunidades religiosas no território chinês. O PCC tentou por todos os meios, né, e formas de suprimir a palavra de Deus no coração do povo chinês. Mas mesmo assim, o número de cristãos hoje na China já ultrapassa o número de militantes do Partido Comunista Chinês, que é o PCC. Deng Xiaoping usava frequentemente a mídia estatal chinesa para manipular o povo contra a religião cristã e não tolerava qualquer religião estrangeira e nem os seus missionários. Deng Xiaoping era assumidamente ateu e também foi responsável de criar uma proibição explícita aos membros do PCC, partido que também é matriz ateia, e por isso proibia que militantes do partido, principalmente os de altos escalões, de serem crentes ou participarem em uma atividade religiosa. Foi ele quem criou a Associação Religiosa Patrióticas, que são 5 denominações religiosas reconhecidas pelo governo chinês e instrumentalizada por eles. Em 1990, ainda sob o comando de Deng Xiaoping, o governo chinês efetuou uma forte repressão religiosa que desencadeou uma forte onda de condenação internacional. O governo chinês persegue católicos e protestantes, principalmente porque considera ambos movimentos religiosos uma importação ocidental e, como tal, susceptível à influência estrangeira. Tá a entender? Esse é o João Lourenço em Angola. Tá a entender? Deng Xiaoping. Esse é o João Lourenço em Angola. Agora, face a isso, né, o Estado... o Clube Capa escreve aqui também dizendo o seguinte, por intermédio do Domingo das Neves,
né, dizendo o seguinte: em nome do Estado laico? Não. Obrigado. Né? Primeiro, a vida já me pregou muitas surpresas, mas me assusta a afirmação intelectual carregada de uma boa dose de analfabetismo letrado por parte de certos homens e mulheres que, quando traduzem por escrito as suas acrobacias mentais floreadas de uma aparente destreza linguística que faz tudo aparentar linear e lógico, mas que se percrustrado, né, com paciente profundidade, demonstra desconhecimento de certos conteúdos, incoerência e insegurança na retidão de pensamentos que obedeça o mínimo da lógica. Infelizmente, é o que acontece com não poucos ditos intelectuais que parecem holofotes para os demais, mas que, em bom rigor, não passam de meros vendedores de banha, sofistas e alienadores das mentes mais vulneráveis, atiçadores do ódio, sobretudo num país onde os cidadãos ainda não dispõem de bases de uma cultura geral que os permita distinguir os gatos dos pardos. Fonte, né, clubecapa.net. Vamos ouvir aqui a matéria completa por Domingos das Neves. Charameu. Let's seguir. 2. Diante da afirmação sempre mais crescente da cultura da laicidade do Estado, que de certa forma se contrapõe ao laicismo, é pertinente que não se criem cenários para se cimentar o falso pensamento de que a laicidade é igual ao antagonismo do Estado à Igreja Católica, ou pior ainda, criar falsos espaços de informação para cultivar e dilagar o ódio do Estado contra a Igreja Católica, o exacerbar do anticlericalismo, provavelmente por motivações mais pessoais, mas que se pretendem fazer passar de forma camuflada ou velada, como sendo razão do Estado laico. A afirmação de um Estado laico na época moderna, que é salutar-se isento de extremismos, não tem e nem pode ter como objetivo o combate e a anulação da Igreja Católica da esfera política nacional. Não se pode confundir a esfera interna dos partidos políticos com a vida política do país, porque a primeira se deve subordinar à segunda e não o contrário, como se quer fazer parecer. E não há nada mais falso sempre e quando se afirmar que a vida política nacional é um assunto reservado exclusivamente aos partidos políticos e aos amigos de suas conveniências. Nisto estaríamos a instaurar o regime exclusivista da partidocracia, que seria então mais um acréscimo à coletânea das atipicidades com pretensões legalistas. Aliás, um intelectual que se preza minimamente saberia que a Igreja Católica tem uma natureza, um objetivo e uma finalidade próprias que não se confundem, nem mesmo para quem tenha uma visão míope como é o meu caso, com a natureza, as finalidades e objetivos de Estado algum, nem mesmo coincide com a do Estado da Cidade do Vaticano, e muito menos dos partidos políticos. 3. A Igreja Católica e os bispos católicos, pelo facto de estarem enraizados nas realidades humanas, terrenas e nas respectivas sociedades que em muitos casos coincidem com os confins dos Estados, não podem se desinteressar das realidades onde vivem e cooperam por meio de ações sociais, de caridade e assistência espiritual, porque faz parte das bases que a sustentam. O anúncio do reino dos céus e a salvação das almas, objetivo e finalidade da Igreja Católica, não anulam uma das bases da sua natureza que é denunciar as injustiças para propor o bem comum, porque é isso o que o seu mestre, Senhor e Fundador, Jesus, fez quando esteve cá na Terra, cfr. Atos 10, 38. E, só mesmo um incauto intelectual pôde fazer tão bizarras afirmações tais que o Estado ou o governo angolano tenha alguma vez levado a Igreja Católica ao colo. A existência de uma sã cooperação entre as duas entidades, cfr. Gaudium et Spes N. 76, mesmo que obedeçam a objetivos, natureza e finalidades diferentes, não pode significar necessariamente antagonismo e recalcamentos, pois que, tanto o Estado quanto a Igreja Católica servem os mesmos cidadãos e os cristãos católicos enquanto cidadãos são copartícipes na construção de uma sociedade mais justa, fraterna, de paz, solidariedade e progresso que são também os objetivos plasmados na nossa Constituição, cfr.
Art. 21. 4. Nos tempos em que o MPLA confessava, quase que de forma puritana, uma profissão de fé ideológica baseada no ateísmo e no materialismo dialético, científico, os ideólogos intelectuais deste partido-Estado se contrapunham à Igreja Católica, às mensagens pastorais dos bispos da Ciasta com veemência e com argumentos mais coerentes com a linha ideológica da época. Não eram fanfarrões. Os acervos históricos disponíveis falam por si e não precisam de muletas para termos de afirmar isso mesmo. 5. Concluo esta minha longa reflexão passando por duas temáticas: concordata e pedofilia. Um aluno do curso de Direito ou um intelectual, crente, agnóstico ou ateu, não pode não saber que o acordo quadro vigente entre a República de Angola e a Santa Sé faz parte do leque de instrumentos legais que se estudam no direito dos tratados. A Santa Sé, enquanto sujeito do direito internacional, tem a natural capacidade jurídica de contrair acordos com outros Estados e demais entidades e organismos da comunidade internacional. Aliás, a Convenção de Viena sobre as Relações Diplomáticas de 1961, que é a base onde se regem as relações diplomáticas a nível internacional, por exemplo, reconhece a figura do núncio apostólico, enquanto legatário da Santa Sé, como chefe de uma missão diplomática, CFR. Artigo 14. O que é que isso estará a significar? Sobre a pedofilia, não é necessário ser estudioso para saber que ela é parte expressiva de um comportamento humano totalmente anómalo. A pedofilia não é, portanto, um comportamento anormal exclusivo aos sacerdotes ou consagrados católicos. É um mal presente na Igreja Católica e ela disso tem consciência plena, não poupa esforços e tem procurado se servir de instrumentos instrutivos, atitudes e decisões enérgicas para sanar este mal. Infelizmente, a pedofilia é um mal, é uma praga presente também nas famílias, nas escolas, públicas e privadas, e noutras realidades humanas. Precisamos todos, de forma preventiva, ter coragem suficiente para afrontar esse mal social que se dilaga sempre mais e, sobretudo, providenciar instrumentos adequados para proteger as vítimas e condenar as pessoas que promovem, facilitam, encobertam ou atuam como autênticos predadores e destruidores das vidas de outros seres humanos, sobremodo os indefesos. Família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, já sabem o que fazer, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comenta porque está é notícia. Vocês não sabem até saber perto de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família de a família de Elo continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Querem ver suas opiniões, que é muito importante. É tu dia, até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega de você, a TV que não bajula você, maniga.